Deus muitas coisas aí. Porque o sétimo selo, quando ele diz agora começou em 63, mas ele fica dando data, claro. Em 63 aí estava o anjo que era diferente dos outros, que era quem tinha o sétimo selo, mas não é com a presença do anjo diferente dos outros que começou o sétimo selo. É quando vem em carne, pois esteve no meio do povo hebreu, não estava, vamos falar assim, estava potencialmente no anjo do pacto. Quando estava no povo hebreu, aí estava a vinda do Senhor potencialmente no meio do povo hebreu. Veio através, ou pelos profetas, veio através de cada um deles. Moisés chega, aparece, Moisés vem por revelação divina e o que é que ele diz? Um profeta como eu levantará o Senhor. Veja, começa a falar desse que vai vir apontando para a vinda. O aponta, o assinala, um profeta como eu, um profeta dispensacional, era quem estava manifestado em Moisés. Depois Josué faz aí uma arca aí, evidencia exatamente aí o que seria a vinda do Senhor com essas duas personagens. Um os liberta e o outro os introduz, os mete na terra prometida. E bem mais marcado, evidenciado em Josué, porque ele pôs o nome daquele que os iria meter na terra prometida do novo corpo espiritual. E também representa aquele que os meteria na terra prometida do novo corpo, ou seja, que em Moisés e em Josué são mais marcantes, mostram mais a primeira e segunda vinda. Depois, mais adiante ou na frente, já tu vês que João já fala um pouquinho mais claramente. Mas claro, porque Isaías mostrou aí de onde viria, começou a dizer, a falar, uma virgem, seria de Belém, começa a dar detalhes ou minúcias, ou seja, que é um nascimento, Depois João vem, foi enviado da presença do Senhor para preparar o caminho ao Senhor, ao anjo do pacto, a quem vós desejais. Quem é o anjo do pacto que o vinha acompanhando o tempo todo? O anjo do pacto anunciou, viria, depois vem, nasce, e agora vê que o anjo do pacto que vinha no meio do povo hebreu, João fala desse anjo do pacto, e olha, o irmão Branham, quando fala este Espírito Santo que temos no nosso meio, é a mesma coisa, é o mesmo, na dispensação da graça. Sob, debaixo de um novo pacto, lá, debaixo do pacto antigo, vinha o anjo do pacto e se fez carne em Jesus. Depois, sob um novo pacto, já então iria vir, ou vem esse, e quem o irmão Branham já o falou um pouco mais claramente dele, já o Espírito Santo que o mandou no dia de Pentecostes estava no meio da sua igreja ensinando a toda a igreja através do mensageiro, e no final ele prometeu que se faria carne. Vê que é a mesma coisa, depois nasceu como um bebê, cresceu, aí ele tinha falado, dito, olha, nós estamos tateando aqui, olha como estava vendo em um lugar onde ele diz, ou fala, ele diz, o sétimo selo eu tinha aqui nesta manhã lendo isso, o sétimo selo é a vinda do Senhor, o sétimo selo é a vinda do Senhor para este tempo final, o último tempo, o sétimo selo, portanto, contém tudo o que será a vinda do Senhor. Agora, quando o sétimo selo começar, tal como foi a primeira vinda do Senhor, começou no ventre da Virgem Maria. Ou seja, vê que qual é o começo, pois aí então tu já sabes que quando ele disse, fala, terá sido em 63, pois se foi um nascimento, não foi aí, mesmo que milhares de pessoas nasceram nesse ano. Mas esse de quem ele faz referência ou fala, não foi aí. Depois diz, na década dos 70, ele tinha falado em uma mensagem, na década de 70, e aí então começa.
ou em 74, ou em 77. Eu creio que nessa mesma também fala que em 2002, porque foi a... também tem que falar de uma certa forma o jeito para que não fique identificado ou se identifique. E por aí por 2002 vê, em 2000 teve batismo, pode ter sido o novo nascimento que ele o põe, mas sabemos que houve um nascimento, aconteceu o nascimento desse corpo. E o escrito onde ele diz que em 63, todavia, em 63, esse anjo, que tinha o sétimo selo, o anjo diferente dos outros, não estava em carne, não tinha vindo em carne humana. Ou seja, se era o sétimo selo, esse anjo não tinha vindo em carne humana, não podia ter nascido antes, então. Aqueles que dizem que o irmão Branham foi o cumprimento da vinda do Senhor, em toda a sua plenitude nele, não podem falar assim isso, porque o anjo todavia não se tinha feito carne. O sétimo selo, consequentemente, contém tudo que será a vinda do Senhor. Agora, quando o sétimo selo começar, assim como foi na primeira vinda do Senhor, começou no ventre da Virgem Maria, depois nasceu, depois criou-se como um judeu, foi circuncidado ao 8º dia, assistia à festa das Páscoas em cada ano, assistia às sinagogas em todos os sábados. Realmente era um guardador da lei. Era uma pessoa comum, normal, como todos os seres humanos. Mas quando chegou-se o tempo do cumprimento da vinda do Messias, no tocante ao ministério, relacionado ao ministério, aí então começou a obrar nele, Deus a operar nele, a obra pela qual ele tinha vindo. Enquanto isso, ele trabalhava com carpintaria, com construção, e tudo o que pertencia à construção, a isto e a outra coisa, e foi passado em branco, despercebido por causa da forma em que ele veio, em alguém normal, comum. Por isso que quando ele repetia o que se vai surpreender sim, como é essa? Qual que é? Em outro construtor, em outro véu, porque ele fala assim, que se surpreenderá as pessoas, a gente, aos teólogos, se Deus cumprir a segunda vinda no outro véu da construção. E ele falava isso, mas vejam, tudo nesse tempo, durante esse tempo, o sétimo selo não era para ser aberto aí, ou lá, porque era um mistério. E mesmo que veio sendo anunciado desde o Gênesis, como fala nos selos, vem sendo anunciado, mas como um mistério, ou seja, como um segredo. Falou-se mais, diz o irmão William, no tocante relacionado à segunda vinda do Senhor, se abriu. A primeira vinda se abriu mais em detalhes a primeira vinda do que a segunda. E aí da segunda se falou mais da segunda, mas não se abriu em detalhes, não foi aberto os detalhes, porque deu-se muitos detalhes da primeira. Vejam, iria ser de Belém, nascer em Belém, ia nascer num pesebre, ia nascer de uma virgem. E olha, em vez de ficar questionando isso aí, que Maria não tinha esposo, ficar questionando e ela ficou grávida, que coisa, é um filho legítimo para cúmulo então. E não viram o que tinha acontecido com o arcanjo Gabriel e Maria. Mesmo que ela pôde ter comentado e falado isso, mas vejam, esse encontro foi um encontro que o mundo não o viu, não viu. Assim como nosso irmão William esteve conosco todos esses anos, e olhem, a maioria, ou vamos dizer, o mundo religioso como tal, na sua maioria, não viram a obra que ele realizou, esse poderoso arcanjo fez no meio da igreja noiva. E quando vem agora para a igreja noiva e apresenta a este filho, reconhecendo, o mundo diz, mas como pode ser que saia dessa igreja? Como pode? Isto é impossível. Tem que sair de lá, de Roma. E já então eles o põem
como ele o põe como filho de Deus, o representante de Deus. Esse é o representante do diabo. E lá, com seu trono lá, o trono dos Césares, tudo isso vem por aí, está bem marcado aí em Roma, evidenciado em Roma. Mas veja como Deus esconde esse mistério, entretanto que até os próprios, os mesmos do núcleo, tropeçam. Ou seja, isso é o que ele dizia. O que se Deus cumpre isso, ou cumprir isso de novo na sua segunda vinda, dessa forma, desse jeito, o passariam despercebido em branco. Porque humanamente, muito mais agora, neste tempo, onde a educação e todos os cientistas, o que fizeram foi perverter o programa divino quando ele dizia nos escritos, educação, a civilização e tudo isso é do diabo. Ele não mandou construir escolas nem hospitais e coisas desse tipo, ele mandou pregar o evangelho. Esse foi o maior mal da humanidade, injetando no mundo educação, colocando no mundo educação da quinta dimensão. Isso não quer dizer que os estudos se preparem, que não estudem, se preparem como profissionais e superem-se na vida e sejam úteis na comunidade, no país, progressem na vida. Ele diz, uma parte, o irmão Branham diz, eu não estou de acordo com o analfabetismo, ou seja, claro que, ou seja, a pessoa tem que focar, se centralizar no que ele se refere, focar nisso, e não com isso começar a dizer, este não quer que as crianças estudem, não. Tem-se que estudar, tem que se ter uma boa profissão, carreira e seguir em frente até o fim, até o final. Mesma coisa que nós falamos antes, sempre se levando ao limite, em tudo. E isso ontem se falaram muitas coisas importantes ontem, em tudo aquilo que Deus nos deu. Como uma mulher com a criança chegou-se ao seu limite e disse para ela, não, o que nós temos é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e vamos dispor-nos a comer e morrer, nos preparar para comer e morrer. Ela também representa a igreja noiva, tanto a igreja noiva hebraica, mas a igreja noiva neste tempo está comendo desse maná escondido, mas não para morrer, senão para viver com o corpo eterno e glorificado, comendo desse alimento, porque comeu desse que ela tinha aí guardado, desse alimento, que era o último, e depois Elias esteve, apareceu, falou com ela bênção sobre esse alimento que ela tinha aí, o que se tinha aí. De onde veio esse alimento que ela tinha aí? Vê? Tinha um alimento guardado, e Deus, sobre esse alimento, Deus o abençoou, e não escasseou a farinha, não escasseou o azeite. E olha aqui a abundante palavra que Ele nos tem neste tempo, abundante palavra. Agora vejam que tudo isso representa o que neste tempo final a igreja noiva estaria comendo, que obteria, nunca teria necessidade de jamais de alimento. Uma montanha de pão. Diz o irmão Branham que quando abriu as cortinas, essa montanha de pão, vejam, de alimento armazenado, portanto, já tinha sido trazido. Aí, sobre esse fundamento é que o irmão Branham dizia, eu estou colocando um fundamento para que alguém mais suba nele. Qual é o fundamento? A mensagem. É por isso que é Bíblia por aqui, Escritura por lá, e vem falando do que foi trazido. E sobre essa mensagem, em torno, ao redor dessa mensagem, é que a igreja noiva seria transformada. Mas é colocando essa palavra, essa mensagem direito, colocando-a direito na era da pedra angular, e aí é que ela produz essa fé de rapto. Enquanto foi trazida de uma certa forma, porque não foi aberto o sétimo selo, não foi aberto. Colocar essa palavra direito é abrir o sétimo selo e colocar essa mensagem na boca de um homem, e quando ele a fale, colocando bem essa palavra direito, que abrindo os selos, vê a abertura. A realidade, o cumprimento, aí é que ele dá a fé de rapto à noiva, e aí é que os escolhidos como o coroam, reconhecendo o coroam.
Então reconhecem essa palavra encarnada e reconhecem então o cumprimento. Deus cumprindo-a e o escolhido reconhecendo-a. Deus cumprindo a sua palavra e o escolhido reconhecendo-a. Vê? Cada um fazendo o seu labor, seu trabalho. Deus a cumpre no meio do povo e o povo de Deus o recebe, o reconhece. E aí vai obrando, essa palavra vai obrando ao redor do escolhido até que o transforme. Vê, tem algo aí, vê? Vamos ter esse tema, pode ser esse tema para agora. Nesta ocasião de hoje, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, já estamos para começar a colocar o cimento, ainda não chegou o caminhão. Estamos falando um pouquinho aqui daquilo que falamos ontem. E aí, então, buscamos mais algumas coisas que talvez não tínhamos ou tivéssemos tocado. E cada vez que falamos, e Deus nos dá certos temas e certos pontos, então, logo em outros estudos vai abundando, o Senhor vai abundando nisso, mostrando mais isso e na forma em que Ele o está fazendo. É como Ele disse no livro de Citações. É como um homem que o prepara, ele pega um homem, o prepara, dá o seu dom, a sua natureza, o seu estilo, como ele se expressa ou fala, e ele faz com que esse homem da hora pegue as coisas, pegue as pessoas da hora. E a forma em que Deus está cumprindo o sétimo selo, dessa forma é uma forma única. É por isso que ele dizia, não podemos falar abertamente do que é o sétimo selo, porque senão imitaria. E isso é o que eu sempre tenho falado, isso. Como é que tu vais imitar a segunda vinda do Senhor? Vai até o tempo de Jesus, te mete lá, levantaram-se Teudas e Judas lá, dizendo que eles eram Messias e levaram muita gente após si, mas se desfez isso, vê? O diabo já suspeitava como era a forma, o jeito. Um homem tendo um avivamento, um grupo, e se levantando, mas vejam, se não é de Deus, desvanece, desaparece. Por isso, quando, nessa ocasião, naquele momento, disseram, levantou-se um, eu creio que foi Gamaliel que se levantou. Olha, deixa essa gente quietinha, porque não vai ser, ou aconteça que estes homens sejam na verdade enviados por Deus, ou isso seja de Deus, e estejamos lutando contra Deus. Aí aquele deu o exemplo. Deus, olha, vieram Teudas e Judas, levaram muita gente, se desfez. E se essa gente estiver fazendo a obra de Deus, vamos nos achar contra Deus? E o homem era um sábio, ou seja, não era... Olhem Vamos aí, nós podemos falar, é o lógico aí. Se você está duvidando de algo, com dúvida, e você entende alguma coisa, como disse Jesus para Pedro, o que não entendes agora, entenderás depois. Tu não vês que não está no teu sentido comum, que Deus não te revelou? Não vou dizer não seja um pouco faltoso de mente. Seja sábio, ou sábio, fique calado, vamos esperar. E Deus vai te ajudando. Ou seja, é algo para a pessoa, ou uma pessoa que na verdade está esperando a vinda do Senhor, realmente, pensa de uma forma sábia. Veja, deixa eu ver, mas não vai ser que aconteça que isto seja o que tu tinhas prometido e eu me ache lutando contra Deus. Mas as pessoas às vezes cegam-se a si mesmos e são instrumentos do inimigo, os quais têm um labor, um trabalho, porque lembre-se que o inimigo de Deus nunca desejou, tem desejado que o programa de Deus se cumpra. Ele é quem está contra o programa divino. Ele tem os seus instrumentos, esses espíritos que encarnam-se nas pessoas, eles vêm ou provêm da quinta dimensão, mas como tem que ter seres humanos, como Deus também, para realizar sua obra, Deus necessita seres humanos, e o diabo também.
E essas pessoas tornam-se os instrumentos do diabo, porque o diabo precisa de uma boca para falar, mãos para agir, olhos, ouvidos para poder realizar, fazer a obra. Então ficam falando, ungidos por esses espíritos, e depois mais adiante percebem que falaram coisas que não deveriam ter falado, porque já cruzaram a linha, ou perdem bênçãos. Se for um escolhido, ou se é um escolhido, vai sofrer muito, ou Deus o pode levar antes, ou... E mais vejam, porque eu digo que pode ser um escolhido. Olhem, tudo no Antigo Testamento, houve pessoas no Antigo Testamento que chegaram e no Novo Testamento, e não está tão longe, olhem para Paulo, ele perseguiu a igreja, Paulo, até mandava para matar, que os matassem, mandava um perseguidor. Vejam, e tornou-se o apóstolo mensageiro da primeira era, ou seja, que Deus e o seu programa, pois ele já o tem traçado, ordenado, e a pessoa não pode. Não, isso aqui é assim, e a pessoa que faz isto já está fora, já está cortada. Tem-se que deixar que seja Deus quem obre e opere em tudo, em todos. E se é que alguém tenha feito isso e Deus, mesmo com tudo isso, não contar isso para essa pessoa, como, vamos falar assim, olhem, Moisés feriu a rocha pela segunda vez, ele custou isso. Vejam, teve uma consequência a isso. Lhe custou não entrar na terra prometida, mas continuou sendo mensageiro da dispensação da lei. Mas lembrem-se que aí, em Moisés, houve uma dupla porção com Josué. O que Moisés não fez, Josué o fez, mas isso já é mais um outro ângulo. E aí entraríamos em muitas coisas importantes aí. Mas olhem, Paulo, depois de ter feito tudo isso, tu pode dizer, mas Paulo, um homem com que ele fez e Deus lhe dá, foi um mensageiro, um profeta. Mesmo com tudo que ele fez da primeira era. Qualquer um poderia dizer aqui, Paulo se supõe que ele não deveria fazer isso se ele fosse profeta. E os profetas não se tornam profetas, eles nascem profetas. E como é que vai estar perseguindo a igreja se foi um profeta de Deus? Vê que muitas pessoas lá poderiam tropeçar com Paulo e que depois de perseguir a igreja, Deus usou de uma forma tão grandiosa. A primeira coisa que pode dizer, não, este certamente é um instrumento do diabo, que ele faz essas coisas, essa obra que ele está fazendo agora ele vem dizendo que é de Deus, pelo que ele tinha feito antes. Ou seja, que poderiam tropeçar com Paulo. Mas, neste tempo, olhem tudo que foi mostrado no Antigo Testamento, neste tempo, o Espírito Santo, encarnado, o irmão Branham diz, e em Jesus, porque ele o toma, pega isso das palavras de Jesus. Podem falar assim, vamos dizer assim, falando de uma forma normal, comum. De mim podem falar o que quiserem, disse Jesus, o que queiram, sobre o Filho do Homem. Podem chamar ele como for, mas quando o Espírito Santo venha ou vier uma palavra, não será perdoada neste século, nem no vindouro, uma blasfêmia. Agora, até onde Deus pode estender a misericórdia? Neste tempo? Até onde? Porque Ele é Deus. E Ele pode fazer com o seu programa, com a sua obra, o que Ele deseja fazer. Nós não estamos justificando ninguém, nem aplaudindo ninguém as coisas que fazem, mas cada qual é individual. O que sim falamos é que não desejamos que ninguém se perca. Desejamos é que todos cheguem num momento em que se arrependam, mas que não seja tarde, porque então cai nisso de Judas. Que sim, ele se arrependeu, vê que chegou um momento onde ele percebeu, como diz a terceira etapa, terão que reconhecê-lo, como ele fala assim, mas já era muito, muito tarde para Judas. Era muito tarde para Judas, já foi difícil. Mas, no entanto, o homem da cruz não foi tarde para ele. Foi no momento justo, quase raspando, e justamente no momento.
quase raspando, ou seja, no devido momento. Ou seja, não morreu antes de Jesus. Tem-se que ver aí como isso aconteceu. Porque se ele chegou primeiro, enquanto ele foi na sétima dimensão, e tem que ver aí com esse homem, o que aconteceu com esse homem, porque aí estava realizando-se, acontecendo já esse Swift, onde plenamente no dia de Pentecostes, essa ligação ligada, mas presta atenção que ele ao subir ao Pai, não me toques porque não subi ao Pai, mas vejam que ele volta, regressa, ou seja, que ainda não se estava fazendo aí, ou se realizando a obra de redenção, para a qual ele veio. Porque, vejam, estavam com os discípulos e aparecia a cada 8 dias aos discípulos. Já tinha acontecido a ressurreição. Ou seja, que já tinha passado pelo paraíso, que é o lugar onde é o seio de Abraão, e os tinha ressuscitado. Portanto, essa pessoa pertencia à lei. Porque presta atenção que Lázaro, se ele não chegasse a ser ressuscitado, ou fosse ressuscitado, Lázaro, então quando Jesus passasse pelo paraíso, o teria ressuscitado, teria pertencido à lei. Mas como ele ressuscitou, então vê bem, não morreu. Não diz a Escritura que ele morreu antes de Jesus, senão que vê, ele pertenceu depois, pertenceu à dispensação da graça. Ou seja, que Lázaro, veja, pertence à dispensação da graça. Mas esta pessoa teve que ter ressuscitado com os da dispensação da lei. Porque se ele morreu, vejam, aí, entre Jesus e ele, nesse intervalo, lapso de tempo, disse que tu estarás comigo no paraíso, disse Jesus. Tu estarás comigo no paraíso, mas depois Jesus tem que realizar, fazer uma obra em silêncio no meio da igreja, de 30 a 40 dias aí ou lá. Então já teve que ter ressuscitado, não vai ficar lá ou por lá, já teria que ter ressuscitado se ele todavia não estava fazendo essa obra lá no trono de Deus, de redenção. Tem os lugares onde o irmão Branham toca nisso, mas bem assim por cima. Tem-se que buscar toda essa informação, mas vejam como, de que forma, o tempo limite que Deus dá a cada pessoa, até no final, por pouquinho, por pouco, não faz parte do programa divino essa pessoa, mas como ele estava, mesmo que fosse raspando, entra, tal como estava. E assim é neste tempo. Nós desejamos que Deus não tome em conta ou em consideração as coisas que algumas pessoas fizeram, porém, se por baterem a porta na cara do irmão Branham, a esposa, a qual a família, nós amamos essa família de coração e desejamos que brevemente os que restem vivos ou estão vivos vivam. Se por bater a porta não agradou ao Espírito Santo, o Espírito Santo não gostou disso, foi a ação, ela não falou, foi o seu agir, ela não falou. Bem melhor, ela agiu aí, fez uma ação aí. Quanto mais ou muito mais uma palavra. Quanto mais uma palavra. Isso é terrível. Se as pessoas soubessem o poder que a língua tem para o bem e para o mal da pessoa. Estaria com uma fita colocada na boca. Exagerando, né? Porque até mesmo os pensamentos, com um zíper na boca, falam mais fortes do que a palavra. Ou seja, por isso a pessoa tem que se cuidar dos pensamentos e até do que fala. E diz Deus, quanto mais
se não se agradou, o Espírito Santo não se agradou dessa batida, desse bater de porta aí, ou seja, isso foi uma falta de respeito. Agora, quanto mais todas as coisas que fazem ou são feitas, desenhos e coisas de zombaria que fizeram, zombando contra a obra de Deus neste tempo. É muito delicado, mas voltamos. Tem que ser manifestados, esses espíritos têm que se manifestar e tem que ter instrumentos para que realizem essa obra, esse labor. Ou seja, que o que fazem é porque estava isso e Deus permitiu isso para que se cumpra as Escrituras. Diz, uma blasfêmia não será perdoada. Diz, se falar isso é porque tem pessoas que iriam estar falando contra o Espírito Santo, se fala disso, na obra final, na última manifestação. Bom, vamos deixar até aqui e já continuaremos numa outra oportunidade. Já brevemente estaremos mandando um vídeo do trabalho que se está fazendo hoje. Ainda por lá vem o caminhão, aí vem o concreto. Bom, que Deus os abençoe. Hoje, quinta-feira, 5 de dezembro deste ano de 2024. Ainda está. Deus os abençoe e guarde a todos. Qual era o tema? Deus cumprindo. É esse mesmo. Deus cumprindo a sua palavra, Deus cumprindo o sétimo selo e os escolhidos reconhecendo. Amém. Deus cumprindo o sétimo selo e o escolhido reconhecendo. Que Deus abençoe e Deus os guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez, desde Porto Rico.